Eu tive realmente menos tempo do que aquilo que estava previsto, são só 2 anos e meio, sabem que eu vou daqui para Rabat, mas eu gostei muito pessoalmente de estar no Luxemburgo e acho que do ponto de vista profissional foi também muito interessante. Eu diria que do ponto de vista político as relações são muito boas, mas que tive a sorte nestes 2 anos e meio de se traduzirem em encontros, em visitas a alto nível que ajudam a ir mais longe num relacionamento que já de si é muito bom. Tivemos a visita do ministro Paulo Portas quando ministro dos Negócios Estrangeiros, tivemos a visita do senhor secretário de Estado das Comunidades, que esteve aqui várias vezes e que teve muitos contactos com as autoridades, tivemos a visita também muito regulares dos nossos deputados pela imigração, tivemos as visitas respectivas do Ministro da Educação português aqui e do Ministro Mache a Lisboa e, finalmente, tivemos a visita do nosso Primeiro-Ministro, visita oficial do nosso Primeiro-Ministro, e tudo isto eu acho que consagra e mostra publicamente como o relacionamento é bom. E em questões concretas em que haverá que trabalhar em conjunto, certamente, como é o caso da educação e da integração, para maior sucesso dos estudantes e dos meninos portugueses a todos os níveis do ensino, foram muito boas e eu acho que muito úteis essas duas visitas ministeriais e vão ser agora prolongadas por encontros a nível técnico, estão já previstos 3 entre os 2 Ministérios da Educação para se verem concretamente o que é que se pode fazer a favor do maior sucesso dos estudantes aqui, para partilha também de boas práticas, tanto luxemburguesas como portuguesas, nessa linha, e também para a avaliação dos resultados. Ao fim de 30 anos já se podem avaliar resultados do ensino integrado. Portanto, desse ponto de vista foi muito bom. Do ponto de vista económico, as relações são boas, podiam ser mais intensas. E, portanto, nossa Câmara do Comércio, Câmara de Comércio Luso-Luxemburguesa, tem estado a trabalhar, eu trabalhei muito com eles, foi uma grande ajuda para mim, e a Câmara do Comércio do Luxemburgo também. Portanto, tem havido missões mútuas, estão algumas já programadas, nomeadamente em áreas mais sofisticadas em que o valor acrescido é maior e que interessam particularmente tanto ao Luxemburgo como a Portugal. Portanto, há que identificar quais são esses setores e há que organizar um mútuo conhecimento, porque sem se conhecerem as potencialidades de um lado e do outro não é possível desenvolver o que quer que seja. Do ponto de vista cultural, o nosso Centro Camões fez muitas coisas interessantes, participou muito e vai participar agora recentemente na Feira do Estudante. Eu recomendo muito aos nossos jovens que têm interesse em geral no ensino superior e alguns que pensem em estudar ou para a Universidade ou para os Politécnicos em Portugal, que não deixem de ir à Feira do Estudante este ano. Estão representadas várias universidades. Vêm de Lisboa 2 técnicas da Direção-Geral do Ensino Superior especializadas na admissão à faculdade. É muito bom que as pessoas as vão ouvir. Temos feito a quinzena do cinema. Vamos, penso eu, este ano descentralizar um pouco a quinzena do cinema. Temos feito também, fizemos a entrega de várias bibliotecas, tanto a escolas como a associações, isso é importante. Tivemos a importante exposição dos designers portugueses e designers luxemburgueses no Mudane. Tivemos a presença de 2 importantes arquitetos de vanguarda em Portugal, o arquiteto Gonçalo Pires e o arquiteto Aires Mateus. Na área da educação, que, como sabem, é uma das coisas que eu acho que tem que merecer uma atenção muito intensa, na área da educação vai continuar a ser dada pelo governo português a maior atenção ao ensino da língua portuguesa. Eu sei que há pessoas que temem, por causa de algumas polémicas que houve em algumas zonas do país em relação ao ensino integrado, que haja um menor interesse. Não vai haver um menor interesse. É possível que na sequência da reunião desse grupo de trabalho de avaliação haja novas propostas, mas haverá sempre um grande empenhamento em que os meninos portugueses continuem a falar bem e corretamente português, não só para manter a ligação à língua, à cultura, à história e ao país, mas também porque os estudos científicos recentes provam que um bom domínio da língua, um domínio correto da língua materna,
é um instrumento importante para a boa aprendizagem das outras línguas. E como nós sabemos todos, aqui no Luxemburgo, idealmente, os meninos têm que aprender as 3 línguas nacionais e, portanto, se forem já bem municiados com um bom domínio da língua portuguesa, das suas estruturas gramaticais, etc., isto vai ajudá-los muito. Com mensagem para o futuro, eu salientaria mais uma vez, na questão da educação, a importância dos pais no percurso escolar dos filhos. Os professores fazem milagres, mas não se podem substituir aos pais. Não podem e não querem. E não é essa a sua função. Eu sei que aqui no Luxemburgo é complicado, por causa da questão das línguas, que os pais possam estar a par e acompanhar, como poderiam se estivessem em Portugal, eventualmente, o percurso dos filhos. Mas é importante que os pais acompanhem os filhos em casa, nos trabalhos de casa, e que também mantenham com a escola uma ligação mais permanente. O problema da língua poder-se pôr, mas pode ser ultrapassado, quer através dos professores de português, quer através de pessoas que a própria escola e as próprias marris põem à disposição para fazer essa ponte. É muito importante que os pais acompanhem os filhos e que os professores saibam que os pais estão atentos. Essa seria uma das minhas mensagens. Outra mensagem para as associações, que têm aqui uma força que eu não conhecia noutros países e que têm efetivamente uma força tanto de mobilização dos nacionais como de interlocutores junto das autoridades locais, e isso é muito importante. Eu acho que as associações, para além do trabalho meritório que já fazem em termos de manutenção da cultura tradicional, mostras gastronómicas e formação, quer em línguas, quer em formação profissional mesmo, deviam apostar, talvez, não sei bem com que meios, mas isso poderia ser uma questão a ser analisada, deviam apostar mais em mostrar no Luxemburgo a imagem do Portugal contemporâneo. Hoje em dia, quando os luxemburgueses conhecem Portugal, ou vão lá de férias, ou em turismo, ou em trabalho, muitos regressam dizendo, mas não era isto que nós imaginávamos, não era esta a imagem mental que nós tínhamos de Portugal. E isso é muito importante e as associações deviam talvez acentuar mais esse caráter contemporâneo do nosso país. Quanto ao Natal em si, eu gosto sempre de falar do Natal em si. Quanto ao Natal em si, desejo que seja uma época de reencontro familiar, com muita alegria, que os projetos do Natal e as boas intenções que nós sempre fazemos nessa altura sejam para manter durante todo o ano e que seja, sobretudo, uma época em que seja mantido um certo mistério, um certo encanto em relação às crianças. Hoje em dia está-se a perder, nós vivemos num mundo muito consumista, as crianças vão ao supermercado fazer as suas próprias compras de Natal, que é uma coisa que eu devo dizer me arrepia, e em relação ao Natal era essa mensagem um bocadinho mais familiar que eu gostava de deixar.